Oi, gente! Eu sou a Daniele, mas pode me chamar de Dani. Eu sou a cabecinha pensante e as mãozinhas trabalhantes aqui do ateliê Artes da Dani Viste. E já aproveito para te convidar a me seguir aqui no canal. Se você já me acompanha, sabe que todas as quartas-feiras, às 18 horas, horário de Brasília, tem um vídeo novo saindo aqui para você assistir. Lógico, às vezes acontece de dar algum problema de força maior que, né, a internet, o tempo, mas quase sempre às quartas-feiras a gente tem vídeo por aqui. E se você não é inscrito e nem sabia disso, eu te convido. Aproveita rapidinho aí, já se inscreve aqui no canal, clica no sininho para assim que tiver vídeo novo você poder ser avisado. E também não se esquece de curtir, compartilhar, comentar. Isso é muito importante para mim, eu preciso muito da sua ajuda nesse sentido. Se você gostar do vídeo, comente aí, se você quiser dar sugestões, eu também vou ficar muito feliz com as suas sugestões. Então, já deixa o seu comentário aí, aqui também abaixo. Mas eu não tenho só o YouTube, eu também tenho outras redes sociais. São elas o Instagram, que você pode me encontrar por artes_daniviste, ou o meu Facebook. A minha página no Facebook é Artes da Dani Viste. Mas essas outras redes sociais você vai encontrar certinho no link aqui embaixo na descrição do vídeo. Hoje vou falar um pouquinho com vocês a respeito dessa quarentena e um pouquinho de como tá a cabecinha da gente. Mas a gente conversa melhor depois da vinheta. Voltei para conversar um pouquinho mais com vocês. E para te localizar no período histórico que nós estamos vivendo, isso parece sério? Não deixa de ser sério. Mas eu não quero fazer esse vídeo de uma maneira muito pesada, espero que eu consiga. Eu gostaria aqui de te localizar no tempo e no espaço que eu, pelo menos, vivo hoje. Hoje é dia 20 de abril do ano de 2020. Eu moro num estado de tamanho grande dentro do Brasil, mas não tão populoso. Não é um dos estados mais populosos. Eu moro no Mato Grosso do Sul e hoje eu estou morando na cidade de Rio Brilhante. Quando você ver esse vídeo, não sei onde estarei morando. Mas é interessante a gente pensar, porque eu ia falar até que nós estamos no meio da pandemia de coronavírus ou Covid-19, mas não dá para saber ao certo em que período, pelo menos aqui no Brasil, nós estamos desta pandemia. Logo que ela chegou ao Brasil e que começou a ser mais disseminada, a recomendação que nós tínhamos para que diminuísse o máximo possível da transmissão era que a gente ficasse em casa, que nós fizéssemos um isolamento social, que nós fizéssemos uma quarentena. Por quê? A capacidade dos nossos hospitais não conseguiria atender a todas as pessoas que precisassem ter acesso. Mas como assim? Não é falado que a maioria das pessoas vai ficar às vezes sem sintomas ou é o sintoma de uma gripe comum? A maioria. Só que a gente não está falando aqui de 100, de 200 pessoas. Nós estamos falando de milhões de pessoas. Pode ser que eu e você tenhamos contato com a doença, mas não desenvolvamos, ou desenvolvamos de forma leve. Mas existem pessoas que vão pegar essa doença, esse vírus, de maneira muito mais complicada. E o nosso sistema de saúde, ele não
comporta atender todo mundo. Inclusive, até um tempo atrás, a gente ouvia muito dizer que nas UTIs, a maioria dos casos eram idosos, ou quase 100% dos casos eram idosos. E atualmente, essa semana mesmo, eu estava vendo dados mais atualizados, pelo menos aqui no Brasil, eles estavam vendo que cerca de 25% das pessoas que estavam em UTI eram pessoas jovens, que não tinham doenças associadas que pudessem prejudicar ainda mais o problema com o vírus. Então, a orientação que a gente teve foi ficar de quarentena, isolado. Como eu falei para vocês, eu moro num estado não tão populoso, numa cidade pequena. Aqui dentro do estado existem cidades bem maiores do que a cidade que eu moro hoje. O prefeito da cidade, logo que começou a se falar de pandemia e tudo, ele já fez um decreto para que todo o comércio, as aulas, tudo parasse, lógico, tudo menos hospital, farmácia e supermercados. Então, mas mesmo assim, tudo controlado. Você não podia ir todo mundo da cidade de uma vez ao mercado, mesmo sendo uma cidade pequena. Eles procuraram trabalhar isso aí para que as pessoas fossem aos poucos, não podia entrar todo mundo no mercado, assim como eu vejo acontecendo nas grandes cidades. De um tempo para cá, como aqui na cidade, pelo menos, a gente não ficou sabendo de casos confirmados, ou se teve foi um só, a situação, como aqui na cidade não se teve casos confirmados e nem, por enquanto, se alastrou o vírus, está tudo bem controlado, por ser uma cidade de interior, está tudo bem espalhado, a liderança da cidade achou por bem voltar a abrir o comércio. As aulas ainda não voltaram, mas o comércio já voltou a funcionar em períodos limitados. E como eu já falei anteriormente, você tem acesso às lojas, mas não pode entrar mais que 2 pessoas numa loja relativamente pequena. No supermercado também existe um número X de pessoas que podem estar lá dentro, e só pode entrar mais depois que aquelas pessoas saem. Conforme vai saindo, vão entrando mais pessoas. Mas eu não vim aqui só para falar de como é que está sendo esse processo. Logo no começo a gente falava a respeito de adquirir o coronavírus, como evitar. Inclusive eu mesmo tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui em cima para você, se quiser ir lá assistir e acompanhar. Falando a respeito disso, de como a gente pode se proteger, a lavagem das mãos, a higiene, todo esse cuidado que nós já deveríamos ter ao longo da vida. Parece que meio que na correria do dia a dia a gente parece que esquece desses detalhes que são importantes na vida da gente. Mas agora, acredito eu que todo mundo, ou pelo menos a maioria das pessoas, saibam o que fazer, mesmo a gente sabendo que infelizmente nem todo mundo tem condição. Não lembro se eu falo no vídeo ou não, mas é interessante a gente falar que todo mundo tem que lavar as mãos, que o correto é lavar as mãos, a gente precisa lavar as mãos, e muitas vezes a gente esquece que existem pessoas que não têm água nem para beber, que dirá para lavar a mão. Então é uma situação muito complicada. Só o álcool gel não é o suficiente. A gente precisa ter um olhar diferenciado. E há pouco tempo eu estava ouvindo uma propaganda na televisão, não lembro agora direito do que e também não vem ao caso, mas falando a respeito do período que nós estamos vivendo e falando: calma,
que tudo vai passar, tudo vai voltar a ser como era antes. E assim, eu sei que tudo vai passar, mas o que me levou a fazer esse vídeo é: será que tudo deveria continuar como estava antes? Será que esse período que a gente está passando não é para que a gente pare e pense um pouquinho na vida meio que louca que a gente levava antes? Onde muitas vezes as pessoas valorizavam muito mais coisas do que realmente as pessoas. Eu acho muito interessante a gente ver pessoas se unindo para conseguirem levar alimentos para aqueles que não têm, para doar máscaras, para fazer algum bem ao próximo. Mas algo que também me chama muito a atenção é a respeito dos relacionamentos que nós temos. Mas como assim relacionamentos? Sim, com essa questão da pandemia, a gente se voltou muito para dentro de casa. Enquanto antes era tudo muito para fora de casa, hoje em dia é tudo muito para dentro de casa. Lógico, eu saio para ir ao mercado, eu saio para comprar pão. Às vezes nem é só eu que saio, mas alguém aqui de casa sai para fazer uma coisa ou outra na rua. Mas é o que eu falei. Não estou dizendo com isso que quem more em cidade pequena pode ficar o tempo todo do lado de fora, não. Eu acredito sim, eu, por exemplo, quase nunca saio de casa, a gente procura ficar o máximo de tempo dentro de casa. Mas, claro, precisa-se ir ao mercado, precisa-se ir à padaria, à farmácia. Então, existem coisas que a gente também precisa fazer fora de casa. Eu sei que existem pessoas que precisam sair para trabalhar, existem mães que estão trabalhando, os pais ficam com os filhos. Também sei de casos de pais que saem para trabalhar e as mães ficam com os filhos. E sei também de alguns casos que o pai e a mãe trabalham em serviços essenciais e às vezes nem tão essenciais, mas precisam sair para trabalhar e deixam os filhos às vezes com uma tia, com um tio, com uma pessoa responsável, porque são menores. Então é bem complicado a gente, de repente, é como se a vida da gente estivesse fluindo e de repente num tranco você ter que parar tudo e olhar com uma visão diferente. Peraí, não é mais pra gente ficar saindo, e muitas vezes eu vejo que isso incomoda muito, porque antes eu falava, mas liberdade, o que tem a ver liberdade? Só que eu tinha liberdade de sair e voltar a hora que eu quisesse para fazer o que eu quisesse. Hoje em dia, por exemplo, agora mesmo eu preciso voltar para levar o resultado dos meus exames periódicos para o médico, inclusive para o cardiologista, porque eu já estou próximo dos 50, então eu estou fazendo um acompanhamento com o cardiologista. E o que aconteceu? Não é um exame essencial. Eu não estou infartando, graças a Deus. Eu não estou tendo um problema sério que eu precise me colocar em risco de ir ao centro, ao hospital, só para levar esses exames. Isso pode esperar. Enquanto antigamente, ou há tempinhos atrás, era receber o resultado ou já me avisarem, ó, seu resultado dos exames estão prontos, ótimo, já ligo, já marco, já vou e já resolvo várias outras coisas. Hoje a gente tem que se limitar, o que acaba mexendo muito com a cabecinha. Algo que eu acho muito interessante e bem relevante é o pessoal aqui do YouTube. Eu faço um vídeo por semana para ser lançado aqui,
mas eu sei de várias outras pessoas que colocam vídeos às vezes quase todos os dias. E pessoas que procuram fazer isso de maneira muito consciente, ajudando, informando, mesmo que seja um conteúdo que te leve a relaxar, um conteúdo divertido, mas mesmo assim, muitas pessoas aqui no YouTube, elas procuram tomar tempo, ter criatividade para poder construir uma válvula de escape para esse período tão complicado que a gente está vivendo. E isso me levou a fazer o vídeo de hoje, porque essa semana eu estava vendo os níveis de agressão nos lares, o quanto tem aumentado, o nível de discussão, as pessoas estão trocando o dia pela noite por causa de ansiedade. E isso acaba mexendo com a saúde da gente, tá? Eu preciso pegar sol. É uma maneira até de ajudar o meu corpo a ficar mais resistente. Mas eu não posso ir na rua, como é que eu vou pegar sol? Tá, você já pensou que tem uma janelinha na sua casa que de manhã cedinho você pode pegar um pouquinho de sol ali? São coisas que às vezes, por a gente estar eu costumo dizer que está no olho do furacão, no meio daquela confusão toda, você não consegue sair e olhar um pouquinho para fora, olhar de fora como você está vivendo e como você poderia melhorar a sua vida, o seu jeito até mesmo de pensar, porque querendo ou não a gente fica em casa, às vezes fica pensando, tá, mas e agora? O que eu faço? E agora? Tá, mas eu já levantei, já arrumei, já fiz, e agora? Existem aquelas pessoas que não estão em casa, existem aquelas que precisam sair para trabalhar, e agora para voltar para casa? E aí o que me trouxe a fazer esse vídeo foi pensar de como estão a cabecinha das pessoas, assim como a minha também. Não sei se já falei aqui para vocês ou não, mas eu faço tratamento psicológico, eu tenho ansiedade, eu tenho depressão. E agora, alguns dias atrás, conversando com o meu psicólogo, eu estava comentando com ele que eu vejo que eu estou me sentindo muito tranquila. E algo que ele ainda comentou, talvez porque eu não comecei semana passada, nem mês passado com a terapia. Eu já comecei, já vai fazer quase um ano. Lógico, não é tempo suficiente para dizer, uhul, tô curada, tô bem. Não, mas eu já melhorei muito. E querendo ou não, eu também tomo remédio para controlar a ansiedade. E isso acaba me ajudando. Eu estou dizendo com isso que você tem que tomar remédio para ansiedade por causa dos momentos que nós estamos vivendo? Não, mas eu acho que é um momento que nós precisamos parar e ver, porque eu acho que foi um baque, foi uma parada muito rápida e instantânea da vida que nós estávamos acostumados a levar. E isso mexe com a cabeça da gente, não só para quem tá em casa, porque eu tô em casa, tá, mas eu todo dia eu levanto, arrumo a minha cama ou não arrumo a minha cama, eu vou limpar, às vezes a gente costuma dizer, né, aproveita para ler um livro que você gostaria de ter lido, você fazer alguma coisa que você gostaria de ter feito, no meu caso, que amo trabalho artesanal, aproveita para colocar em dia os seus trabalhos artesanais, aproveita, só que ao mesmo tempo isso parece que fica querendo que o tempo todo a gente esteja produzindo. Talvez você também precise, peraí, hoje eu vou deitar e vou dormir até mais tarde, hoje eu vou deitar e vou dormir à tarde, e à noite eu vou arrumar alguma outra coisa para fazer. Então é preciso que você também respeite os seus limites. Eu tô falando aqui das pessoas que ficam em casa, mas e aquelas que precisam sair para trabalhar? É bem complicada a situação, porque às vezes essas pessoas, elas convivem com outros que estão
no grupo de risco. Então, às vezes essa pessoa sai para trabalhar porque precisa colocar comida na mesa e já volta preocupada pensando como é que vai chegar em casa, tudo que tem que fazer, tudo que tem que ser feito. Então isso mexe com a estrutura psicológica da gente. Eu não acredito que nós sejamos feitos para sofrer, apesar de sofrermos, mas a gente deve procurar, mesmo numa situação dessa, se trabalhar para que a gente saia uma pessoa melhor dessa situação que a gente entrou. Como é que eu, Daniele, como é que você aí do outro lado dessa telinha pode sair da pandemia uma pessoa melhor? Talvez com mais paciência, talvez conversando mais com as pessoas, não sei, mas eu acho que esse é um momento da gente dar uma parada e ver como é que estão os nossos sentimentos, como é que está a maneira da gente pensar. Será que eu penso realmente só muito em mim, o que eu quero, que eu, ou para minha família, para minha? A gente precisa parar esses momentos e pensar que existem outras pessoas passando por situações que a gente não faz nem ideia. Ontem eu ainda estava assistindo o jornal e, como eu falei para vocês, eu moro numa cidade de interior, num estado não tão populoso. E eu estava vendo a respeito, numa reportagem, de pessoas que estavam procurando ajudar outras em condição muito frágeis. Pessoas que moram em comunidades, às vezes 7, 8 pessoas numa casa com 2 cômodos. Então, como é que, se adquirir a doença, como é que faz isolamento ali? Pessoas que, como eu vi na reportagem, uma pessoa andando com várias crianças na rua, e aí a pessoa que estava indo para procurar ajudar e tudo, levou até uma médica para conversar, e falando com essas pessoas, escuta, mas você não sabe que você tinha que estar em isolamento dentro de casa? E a pessoa virou, olhou e perguntou para ela, mas como é que eu fico dentro de 2 cômodos com esse tanto de criança aqui? Eles não aguentam mais ficar dentro de casa. Lugares onde a gente vê tanta necessidade de pessoas que não têm água, como eu falei agora há pouco, dentro de casa. E aí perguntar como é que você toma banho? De canequinha. E como é que você lava a mão? Então, né? E nessa reportagem que eu estava assistindo, idosos jogando sinuca, jogando baralho, fora de suas casas, mas aí a gente vê que nem todo mundo tem a opção ou a oportunidade de fazer a quarentena estando dentro de casa, e ao mesmo tempo me assusta o tamanho das contradições e das vezes até por vezes rixas mesmo que existem dentro de casa, porque até um mês atrás, marido, mulher, os filhos levantavam, os filhos iam para a escola, o marido ia para o trabalho dele, a esposa para o trabalho dela, e agora tá todo mundo dentro de casa. Algo que eu tenho visto muito comum falar, principalmente nas minhas redes sociais, é a respeito de como muitos pais estão ficando sem paciência com os filhos. Por que será? Como muitas esposas e como muitos maridos não conseguem ter paciência com o cônjuge. Por que será? A nossa vida era tão corrida, que nós não tínhamos tempo para só sentar
e ficar em silêncio do lado do outro. A gente, quando estava em silêncio, era mexendo no celular, era adiantando alguma outra coisa no computador. Como dona de casa, eu posso falar, porque é algo comum pra gente. Enquanto você põe a roupa de molho, você já vem para descascar um legume para o almoço, refogar alguma coisa, e você já botava filho para ir tomar banho. Então a gente sempre está querendo otimizar o tempo. Quando agora a gente fica parado pensando, mas e agora? O que eu vou fazer? Agora a gente tem tempo sobrando. Mas é interessante a gente pensar nesse tempo também como um tempo para a gente se analisar, para a gente se voltar para dentro da gente, pensar em sonhos que a gente deixou para trás, pensar em como a gente tem levado a vida, pensar no que eu quero para mim. É interessante a gente tomar esse tempo para analisar um pouquinho mais. É o que eu falei, eu não queria que esse vídeo ficasse um vídeo pesado, mas é algo que eu vejo que a gente precisa fazer sim. Não dá para terminou a pandemia e voltar a ser exatamente igual do jeito que era. A gente precisa mudar, a gente precisa entender que ao nosso redor existem pessoas que dependem sim de certa maneira de mim para viverem bem. Não que eu precise sustentar essas pessoas, mas que eu posso tratá-las de maneira diferenciadas, com maior compreensão, com maior educação, que eram coisas que antes a gente não via muito. Então, eu falo por mim, eu não posso falar pelas outras pessoas, mas eu às vezes vejo que eu quero levantar, quero pegar e fazer um monte de coisa aqui no ateliê. E ao mesmo tempo eu me sinto meio que amarrada e muito reflexiva, é como se os meus pensamentos não deixassem os meus braços trabalharem, as minhas mãos trabalharem, não deixassem a minha cabeça pensando que eu não consigo me concentrar nos trabalhos que eu preciso fazer. E eu gostaria de te fazer esse convite, levar você a tomar um tempo, te convidar para tirar um tempo, para avaliar algumas coisas, como a gente pode melhorar, não só que o outro pode melhorar. A minha felicidade depende do outro. A gente precisa aprender que a nossa felicidade depende da gente mesmo. Com o outro vai ser muito melhor, mas a felicidade da gente, a gente precisa trabalhar para que a gente tenha. E isso não aparece assim num estalar de dedo, não é num piscar de olhos, nem é do dia para a noite. Para a gente saber o que faz a gente feliz, a gente precisa se escutar, a gente precisa começar a se entender, a voltar um pouquinho para dentro da gente, começar a escutar os nossos pensamentos e a respeito ao que eu estou me apegando. As dificuldades que essa pandemia trouxe ou a uma esperança do que eu vou poder fazer depois dessa pandemia? Como eu vou poder me transformar para melhor para depois dessa pandemia? Vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você acha que alguém precisa ouvir, né, ou ver esse vídeo, vou ficar muito feliz se você compartilhar com outras pessoas. Deixa aqui nos comentários fale aqui, escreva o que você achou desse vídeo, como tem sido esse período na sua vida. Acho que foi mais um vlog o que eu fiz hoje do que um vídeo específico. Foi para pensar junto com vocês. Espero que eu tenha ajudado de alguma maneira. Eu vou ficando por aqui. Um beijinho
e fique com Deus.